Eu falei que era bem rápido o nosso intervalo comercial e nós já estamos de volta na sua Sucesso FM 91.9 com o programa Papo Sério com Renais do Cariri, que é uma produção da Associação dos Amigos Pacientes Renais do Cariri. E hoje nós estamos recebendo a nutricionista voluntária desse projeto tão bonito que é desenvolvido pela Associação dos Amigos Pacientes Renais do Cariri, que é a doutora Dominique Milforte, ela que atua nas áreas esportivas e clínica. E também estamos aqui recebendo os nossos amigos, o Wellington, também o John, todos aqui no estúdio também conosco, para fazer aqui esse dia a dia do nosso programa Papo Sério com Renais do Cariri. E você também pode conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que é desenvolvido pela associação através do nosso site www.renaisdocariri.org.br. É só acessar que lá você tem várias informações sobre a associação, esse trabalho que é desenvolvido com os pacientes renais do Cariri e também o trabalho que é desenvolvido na Casa de Apoio que fica localizado lá na nossa capital, em Fortaleza. E tem um Instagram, Renais do Cariri. Esse é o nosso Instagram que você também vai ver um pouco mais da nossa equipe, aqui quem faz todos os sábados o programa Papo Sério com Renais do Cariri. É só acessar o Instagram, Renais do Cariri. Tem o Facebook também, facebook.com/Renais do Cariri. E você pode ligar para o WhatsApp da associação, é o 3512-3519. 3512-3519. Esse é o WhatsApp da associação. E tem também o WhatsApp do paciente, onde você fala direto com o seu Haroldo Araújo, que é o 88, é o DDD 99904 3500. 88 DDD 99904 3500. E tem o nosso WhatsApp, onde você pode tirar dúvida. Hoje nós estamos recebendo a doutora, a nutricionista aqui no nosso programa, a Dominique Milforte. E você tem alguma dúvida bem na área nutricional? Esse é o momento para você tirar todas as dúvidas. 21 57 11 91. Vamos conversar ainda com a doutora Dominique Milforte, continuar esse papo sério com o Renais do Cariri. Nós estávamos falando sobre a questão da indicação de um profissional habilitado, mas é importante, doutor, também frisar em relação a questões como a diabetes. É comum que o paciente renal sempre também seja diabético. E nós estávamos conversando aqui em off, toda uma restrição alimentar que é desenvolvida para a pessoa que tem diabetes, principalmente aqueles que são insulino dependentes, né, que toma a insulina ali no seu dia a dia. E nós sabemos que hoje grande parcela da população tem a diabetes no dia a dia, seja a tipo 1 ou a tipo 2. Então vamos falar um pouco sobre essa associação do paciente renal com a diabetes. Qual o tipo de alimentação e também ele pode vir ali a ter esses cuidados paliativos e até mesmo os cuidados mais sérios para evitar que a diabetes venha ficar mais alta. Pronto, perfeito. Como a gente até estava conversando no intervalo, né? Uma coisa importante, principalmente para o paciente diabetes tipo 1, também o tipo 2, né? O paciente que recebe insulina, que toma insulina geralmente ali pela manhã, ou antes do almoço, enfim. É importante que esse paciente tenha uma organização em suas refeições, nos seus horários, para que ele não passe um longo período de tempo sem se alimentar, sem fazer alguma refeição, né? Então, é importante o fracionamento das refeições. Hoje em dia, aqui na nossa região, principalmente no Brasil, é muito comum o brasileiro ele fazer o almoço. É aquela refeição que geralmente ele sempre faz. O arroz com feijão. O arroz com feijão. Que é muito rico em aminoácidos também, é uma alimentação riquíssima. E que para o paciente renal e diabético não precisa ser proibido também não, como muitos pensam. Precisa o quê? Do equilíbrio. O paciente renal, nesse caso, merece uma atençãozinha especial, principalmente no tocante ao feijão, né? Por quantidade de minerais, quantidade de ferro. Então, às vezes, como eu falei, se tiver, tudo depende dos parâmetros bioquímicos do paciente. Se ele está ali próximo ao limite,
de minerais, de potássio ou de fósforo, ou acima um pouquinho desse limite, tem que haver uma restriçãozinha aí. Caso não, equilíbrio. Se trata de equilíbrio. Paciente diabético e paciente renal. Quando há essas duas patologias, ou às vezes a hipertensão ou alguma outra patologia, o nutricionista, o profissional nutricionista, ele tem que fazer um manejo dessas patologias, colocar cada um na mesa e comparar as estratégias nutricionais para cada uma. Então, às vezes, um alimento que é aconselhado para o diabético é contraindicado para o renal. Então, quando o paciente tem essas 3 patologias, por exemplo, o que a gente faz? A gente coloca na balança. Qual que vai ser o malefício, né, de determinado alimento e qual que vai ser o benefício? O que pesa mais? Vai mais prejudicar o paciente do que trazer certa melhora? Então, o que a gente faz? A gente tira. A gente fica com aquela estratégia no qual tem uma melhora, mas também não tem uma piora da outra patologia, né, da contraindicação. Então, assim, tem todo esse jogo, aí, esse molejo que tem que ter, né? Experiência também, clínica, na prática, estudos também, para saber qual a melhor estratégia utilizar. No caso do paciente diabético, como eu estava falando, é importante o fracionamento das refeições. Então, como o senhor estava falando da rotina, é comum que quando você tem uma rotina conturbada, você até consegue fazer ali o almoço ou o jantar. São as 2 refeições principais, né? Mas você acaba pecando nos lanches, porque você não sabe exatamente o que comer, não tem ideia do que comer. Então acaba beliscando uma outra coisa, porque já não tem essa organização de refeições. Então o que eu sempre aconselho? Uma janela aí de 3 horas, 2 horas e meias, até no máximo 4 horas entre uma refeição e outra. Inclusive, para o paciente diabético, eu sempre aconselho até 3 horas. Então, de 2 horas a 3 horas, a janela de tempo entre uma refeição e outra. Porque o paciente diabético ele não pode passar um período muito longo sem se alimentar, principalmente o paciente que toma insulina. Porque pode reduzir também. Porque pode, exatamente. Então, assim, tem que ter um aporte maior de carboidrato aí para esse paciente. Então, eu sempre aconselho fazer essa organização. E aí, por que acaba pecando, beliscando? Porque não tem ideia do que comer. Então, eu sempre falo, como eu estava dizendo, né? Pega uma fruta junto com grãos, com aveia, por exemplo. Claro, tem que ter equilíbrio. É sempre bom ter a orientação do profissional. Por quê? Porque até a quantidade de fibras também vai interferir. Você não pode ultrapassar a quantidade de fibras, principalmente paciente renal também. Então, para o paciente diabético, fibras é muito bom, é muito benéfico, porque, como eu falei, né, ele vai fazer o quê? Atrelado a uma fruta. Ele vai fazer com que esse alimento, essa refeição, quando ela estiver sendo digerida, ela seja digerida aos poucos, quebrada, né, metabolizada aos poucos, então ela vai estar lançando a glicose aos poucos no sangue, em vez de dar picos de glicose, que é o que a gente não quer no paciente que tem diabetes, né, por conta da insulina. Porque qual que é o papel da insulina? É pegar essa glicose que está no sangue e levar para os órgãos e tecidos que estão precisando daquela energia, né, que estão precisando da glicose. Então, é uma boa estratégia também incluir mais fibra. Entretanto, paciente renal, como eu já falei, está ali perto do limite de potássio, fósforo, tem que dar uma maneirada, às vezes até tirar um pouco, restringir. Folhosos verde escuro, porque tem muito potássio. Então, couve, rúcula, espinafre. Legumes, se for consumir legumes, sempre cozidos, trocando a água pelo menos 2 vezes, para diminuir aí essa quantidade de minerais que não é o ideal para o paciente renal. Então, tem que sempre fazer esse equilíbrio, né? Quando o paciente tem a diabetes e a doença renal, ou às vezes também a hipertensão. Maneirar no sal. Então, assim, são orientações, e como o senhor Haroldo falou agora há pouco, né? No primeiro episódio, né? Ele falou sobre a quantidade, os alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Então, às vezes não saber o que comer. O ideal é evitar os ultraprocessados, os alimentos industrializados. Por quê? Porque são alimentos que contêm geralmente muitos antes. Então eu falo, você vai lá na tabela nutricional, no rótulo do produto tem muito antes. Então tem emulsificante, tem edulcorante, né? Que são os conservantes. Então tem a química, toda uma química no
no produto, além de muito açúcar, geralmente tem, nesses produtos ultraprocessados. Então, tudo isso, e muito sódio também. Por que eles acabam colocando muito sódio, acabam colocando muito A questão da anticonservante? conserva. Conserva, porque tudo é uma questão de lucro para as empresas, Isso. né? Então, aumentar o tempo de vida do produto na prateleira, porque quanto mais tempo ele passar ali, melhor, né, para que ele seja vendido. Isso. E aí venha lucro para a empresa. Então, sempre evitar, não é cortar completamente, mas qualquer pessoa consegue viver sem comer uma bolacha recheada. Não é verdade? Isso. Não precisa comer. Ok, comer uma vez, não tem problema. Mas todos os dias não tem necessidade, porque tem frutas, por exemplo. Tem um pãozinho integral, ou então tem um pãozinho ali que você coloca um ovo mexido, ou até mesmo só a clara do ovo, por conta do lipídio da gema. Alguns pacientes não podem exagerar nisso, mas aí colocam uma aveiazinha ou uma granolazinha. Então são refeições que têm um valor nutricional alto e que substitui perfeitamente a Coca-Cola, o biscoito recheado, são mais nutritivos e vão deixar o paciente saciado por muito mais tempo. Então, assim, inúmeros benefícios. Nós vamos agora conversar com a nossa amiga Lidiane Brito, ela que é transplantada renal e também conversa todos os sábados conosco e também todos os amigos pacientes renais do Cariri. Ela está lá no sul de Minas Gerais. Bom dia, Lidiane, mais uma vez participando conosco. Hoje nós estamos falando sobre nutrição, os cuidados com a alimentação para os pacientes renais, também aquelas pessoas com diabetes, toda a restrição alimentar, mas com os cuidados da saúde, Lidiane. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, meus amigos guerreiros. Aqui é a Lidiane falando diretamente do sul de Minas e a temperatura aqui na casa dos 17 graus e céu azul. Bom dia, doutora Dominique, bom dia a todos do programa Papo Sério com Renais do Cariri. Eu passei por várias situações semelhantes que a doutora disse, que eu fui diabética tipo 1, insulina independente, fui renal crônica também, e hoje eu sou transplantada já há 8 anos. E a dificuldade mesmo foi muito com a alimentação, principalmente quando eu descobri né, o diabetes, já era criança ainda, então não podia comer doce, não podia isso não pode, foi muito difícil para mim. Hoje, também como transplantada, no meu caso já não é a perda de peso. O meu problema, principalmente, é aumentar o meu peso, né? Porque eu tenho 1,5 de altura e eu tive sérios problemas com meus imunossupressores. Eu acabei perdendo muito peso. Eu tive que, em janeiro, passar também com um nutricionista esportivo também. E desde então, hoje eu consegui ganhar 6 quilos. Mas, assim, é foco. E eu gostaria também de fazer uma pergunta para a doutora sobre os riscos. Eu sempre falo também para as pessoas transplantadas, que é o risco dos embutidos, enlatados, alimentos também, que eu vi a doutora falando, né, ricos em sódio, o renal crônico também, todos esses alimentos acabam atacando ainda mais os rins. Então, é algo assim, o uso de refrigerantes, a gente conseguir manter aquela disciplina não é nada fácil, eu confesso. Não foi nada fácil, mas graças a Deus eu estou conseguindo. Bom dia, Lidiane, não é isso? Lidiane, bom dia. Bom dia. Sim, os embutidos, eles têm um problema justamente por conta da adição de conservantes e muito sódio mesmo. Eu estava até comentando esses dias, né? Eu passei um longo período sem comer mortadela, por exemplo, porque eu realmente vi que eu não tinha necessidade alguma. Eu conseguia substituir a mortadela por outras coisas. Mortadela, salsicha, linguiça calabresa, todos esses embutidos, eles contêm muito sódio além de conservantes. Então tem química para cor, tem química para o cheiro, tem química para o gosto. É uma bomba de química mesmo, assim, de conservantes nesses alimentos. E aí, quando eu voltei, que eu fui experimentar novamente a mortadela, depois de um bom tempo, minha língua foi a arder, assim, de tanto sal que eu senti na mortadela.
E eu era uma pessoa que eu era viciada em salsicha. Eu amava salsicha e mortadela. Eu colocava em tudo. Eu era aquele tipo de pessoa que comia só São verdadeiras bombas, né? Que dizem, eu Muito, também adoro sim. salsicha também. Pronto. Porque assim, esses produtos embutidos são ultraprocessados, que a gente chama. Então, é assim, eles têm pouco ou quase não têm nenhum valor nutricional agregado para nosso corpo. O que entra também os refrigerantes. Então, o que acontece? A dificuldade das pessoas, às vezes, em deixar de comer esses alimentos não é nem pelo prazer do alimento em si. Às vezes é o hábito. O paciente ele já tem o hábito de ter esses alimentos nas suas refeições. Então, ele não se vê comendo nenhum outro. Ele não consegue imaginar uma substituição para aquilo. Né? Então, isso é também um dos papéis do nutricionista, é trazer a consciência para a consciência do paciente que tem outras substituições e levar para eles essas substituições. Então, quando eu falo, você gosta de mel, você gosta de frutas, quais tipos de fruta você gosta de um pãozinho, você gosta ali de um queijo ricota, que também não é tão caro. Então, assim, determinados alimentos que são gostosos também, e dá para você substituir esses embutidos, esses ultraprocessados. Então, quando você traz crepioca, por exemplo, que você já não vai fazer nem visando aí, já pensando no paciente diabético, você não vai fazer com a farinha, a goma, né, de fazer tapioca, você vai fazer com a aveia. A aveia em flocos finos, que é a aveia mais refinada. Então, assim, você consegue fazer preparações saudáveis, gostosas, que vão lhe trazer muito mais benefício do que você comer ali, por exemplo, um bolo de chocolate. Você consegue fazer um bolo de chocolate hoje utilizando cacau, farinha de aveia, o mel para adoçar, ou a stevia para adoçar, enfim. Ou seja, gostoso e saudável. Um bolo de banana, por exemplo. Um bolo de banana, um bolo de cenoura. Então, assim, às vezes o estalar que o paciente precisa é disso. É que o nutricionista ele traga essas opções para ele. Olha, existem outras opções que são muito saudáveis, tem um valor nutritivo bem alto. E aí, quando o paciente começa a fazer essas substituições, que ele começa a ver os resultados, e eu sempre tenho no meu consultório e atendo remotamente. Então, quando eu converso com o paciente, ele fala, doutora, eu incluí, por exemplo, a cúrcuma, que é um tempero, né? Que tanto pode ser chamado de cúrcuma como açafrão. Obrigada. Açafrão, que é aquele laranjinho, que é assim, é um tempero que você também pode fazer um chá com ele, que ele é considerado antioxidante e ele é muito benéfico para o nosso corpo. Porque assim, ele ajuda o nosso sistema imunológico. Então, assim, as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, que também é uma doença crônica, são patologias que acabam trazendo inflamação para o nosso corpo. Então, geralmente também a alimentação do paciente é uma alimentação anti-inflamatória, que vai potencializar o sistema imunológico do paciente e impedir a progressão dessa inflamação, né? Ou também a alimentação preventiva anti-inflamatória. Então, quando você traz esse discernimento para o paciente, que ele começa a fazer as substituições, que ele começa a sentir os efeitos, ele chega, doutora, meu sono melhorou assim, Sim, tá sem muito dúvida. bom meu sono, eu tô me sentindo mais disposto, antes eu subia uma escada, ficava cansado. O sedentarismo, morto. né, doutor? Isso, e aí eu comecei a fazer substituições e tá maravilhoso. Eu, particularmente, fico muito feliz mesmo. Às vezes eu fico mais feliz do que o paciente, porque eu vibro junto com o paciente, com os resultados dele, né? Porque esse é o meu propósito, é ajudar na qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, é tudo uma questão, é tijolinho em cima de tijolinho, é uma construção. Então, quando o paciente começa a perceber que, tirando a bolacha recheada, colocando uma fruta, ele fica com sono melhor, ele consegue dormir melhor, ele tem mais disposição, ele tem um melhor foco e concentração, porque a nossa alimentação também está muito ligada ao nosso sistema neurológico. Então, quando ele vê essa melhora, ele não quer mais voltar para a alimentação anterior. Né? Lidiane,
Reta final do programa, muito obrigado por sua participação. Próximo sábado já estou te esperando novamente, tá certo, Lidiane? Marcado? Com certeza, muito obrigada. Aqui é a Lidiane falando diretamente do sul de Minas para o programa Papo Sério com Renais do Cariri. Tenha um excelente dia, até mais. Doutora Dominique Milfort, já na reta final, minutos finais aqui do nosso programa Papo Sério com Renais do Cariri, que passou rapidinho. Esse papo foi muito interessante e ainda ficou muito assunto para a gente conversar. Então eu já faço um novo convite para que você veja uma outra oportunidade para que a gente também possa falar sobre outros assuntos que ficaram hoje pendentes. Quero agradecer a sua presença, a Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri faz esse agradecimento especial pelo seu voluntariarismo e também por você ter vindo participar conosco aqui no nosso programa. Deixe suas redes sociais, quem quiser também entrar em contato com você. Perfeito, eu que agradeço mais uma vez por esse convite, muito especial, muito feliz, seu Haroldo, seu Wendel. É muito gratificante estar com todo mundo. Já se tornou, né, uma outra família. Na verdade, a associação é uma família, né? E cada um que chega para se voluntariar ali já se torna mais um membro. Então, assim, é muito gratificante para mim. E quem quiser me encontrar, minhas redes sociais, meu Instagram é Dominique Milfon Nutri. Também atendo lá na Clínica Femme, no Pátio Cariri, tá? Então, se quiser entrar em contato também pelo Instagram do Complexo Femme Clinic ou meu Instagram, lá no meu Instagram tem todas as outras redes sociais, locais de atendimento e o WhatsApp também. Então, qualquer pessoa... E já deixo também, para finalizar aqui a minha fala, o convite. Você que está me ouvindo, que me conhece, que é também profissional da saúde, é psicólogo, é nutricionista, ginecologista... enfim, das inúmeras outras áreas da saúde e quiser se voluntariar, entre em contato com o Renais Cariri, que você vai ser muito bem recebido, não é isso, senhora? Com certeza. E a família amanhã. Exatamente. E é muito importante esse trabalho voluntário, a gente agradece. Também quero agradecer a presença do Felipe Amorim, profissional do Sistema de Informação, que está presente também, do nosso amigo Edel Souza, ele que está aqui todos os sábados fazendo a transmissão, toda a parte técnica das redes sociais e também da parte de informática da associação, também é voluntário. Muito obrigado, Edel Souza, por sua participação. O nosso programa Papo Sério com Renais do Cariri, infelizmente, já chegou ao fim, é bem rapidinho. Opa, do senhor. Mandar um abraço para o doutor Fernando Coutinho, né? Lá da Urorim, Clinirim, para Leonardo e para Leomar. Grande abraço também para todos os profissionais da saúde que estão sempre conosco. O nosso programa Papo Sério com Renais do Cariri vai ficando por aqui. No próximo sábado nós estamos de volta. Encontro marcado às 8 horas da manhã para trazer um grande Papo Sério com Renais do Cariri, que tem a apresentação de Adson Rodrigo. A operação de áudio é do Fábio Júlio. A direção do programa é a Associação dos Amigos e Pacientes Renais do Cariri. Você continua sintonizado em 91.9 no programa Libera Geral com Luciano Albuquerque. Próximo sábado, voltamos com o Papo Sério com Renais do Cariri. A todos os nossos ouvintes, eu deixo um ótimo sábado, um excelente final de semana e o meu abraço.